Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Ainda de pé como você está, quem trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículos 13 a seguir. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículos 13 a seguir. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? O texto bíblico diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tome o seu assento, por favor. Glória a Deus. Que alegria, que privilégio é para mim poder retornar a esta casa, retornar neste lugar onde eu sou tão bem recebido, aonde posso dizer com muita segurança que tenho amigos aqui, e eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de poder voltar. Eu aprendi uma frase com um pastor amigo meu, e eu adotei essa frase: o sucesso da itinerância não é determinado pelos lugares novos que você conhece, mas é pelo tanto de vezes que você volta no mesmo lugar. Porque tem gente que vai uma vez e nunca mais volta. Então, voltar a esta casa para mim é um grande privilégio e uma grande alegria. Pastor Luciano, obrigado, pastor, pela oportunidade. Obrigado pela forma que o Senhor me recebe. Muito obrigado pela sua vida, pela vida da pastora Luciana. Realmente eu me sinto em casa ao estar aqui. Que Deus continue abençoando cada vez mais essa igreja. Cada vez que eu venho aqui ela está mais bonita, irmão. Cada vez que eu venho aqui a igreja está mais chique. Top demais, pastor. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Louvar a Deus pela vida do evangelista Abner, evangelista Ana Laura. Obrigado, gente, pelo convite. Evangelista Daniele, obrigado. Que Deus abençoe. Vocês moram no meu coração. Sabem do carinho que eu tenho pela vida de vocês. Cauã, sempre um prazer estar junto contigo. Que Deus continue te abençoando e te conservando de uma maneira poderosa. Trago a paz do Senhor do meu pastor para os irmãos. Sou da Debrais São Bernardo do Campo. Eu venho debaixo da bênção do meu pastor, pastor Oséias. Os irmãos recebem, se recebem, digam amém. Amém. Louvar a Deus pela vida dos meus pais, que estão me acompanhando. Se eu não me engano, as outras vezes que eu vim, eles não vieram, mas ter eles comigo hoje é uma grande honra. Vocês já me viram pregar, pelo menos a maioria aqui, sabem que eu começo muito lento, quase parando. Então, irmão, aguenta. Depois eu vou pegando o ritmo e Jesus vai dando graça. Mas não dorme não, em nome de Jesus. Quem me ouve, por favor, diga amém. Amém. Essa passagem que nós acompanhamos revela-nos 4 verdades muito claras. Ela nos mostra uma confusão, uma revelação, uma declaração e uma advertência. Jesus está em Cesareia de Filipe, e essa cidade ficava nas encostas do Monte Hermon, a cerca de 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia e a 190 quilômetros de Jerusalém. A Galileia estava
rodeada de povos pagãos e ela recebia muita influência grega. Essa era uma região sob forte influência de várias religiões. Ela havia sido o centro do culto a Baal. Ela possuía templos do deus grego Pan, e Herodes o Grande havia construído ali um templo em homenagem a César Augusto. E em meio a essas superstições pagãs, onde eles também estavam livres da interferência de Herodes Antipas, que Jesus buscou uma oportunidade para obter de seus discípulos resposta a duas perguntas. Que opinião o povo, a massa em geral, tinha dele? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? O objetivo dessa pergunta não é simplesmente saber o que os outros estão dizendo. Há um propósito nessa pergunta. E qual era o propósito? Jesus, ao fazer essa pergunta, ele tinha pelo menos dois propósitos muito claros. Primeiro, corrigir na mente dos discípulos qualquer má interpretação da missão de Jesus na terra. Segundo, perceber se o povo estava captando a sua mensagem e entendendo o seu propósito. Justamente por isso que Jesus não pergunta aos discípulos: quem os escribas dizem que eu sou? Quem os fariseus dizem que eu sou? Porque Jesus sabia do preconceito que os escribas e fariseus tinham contra ele. Os escribas e fariseus diziam que Jesus era Beelzebu. Outros deles diziam que Jesus era um enganador. Outros diziam que Jesus estava aliado a Satanás. Mas a pergunta de Jesus nunca foi para eles, porque Jesus não dá moral para escriba. Jesus não dá moral para fariseu. Jesus nunca teve problemas com pecadores, mas Jesus sempre teve problemas com religiosos. Então a pergunta de Jesus não é para esses caras. A pergunta é: quem os homens dizem que eu sou? Quando Jesus faz essa pergunta, ele se refere às pessoas comuns, que eram desprezadas pelos fariseus. Cristo faz essa pergunta não como alguém que não conhece a resposta, pois se ele sabe o que os homens pensam, muito mais saberá o que os homens dizem. Ele faz a pergunta não como alguém desejoso de ouvir elogios a si mesmo, mas para fazer com que os discípulos se preocupassem com o sucesso da sua pregação, apresentando quem realmente era Jesus. Porque as pessoas comuns conversavam com maior familiaridade com os discípulos do que com o seu mestre. Portanto, a partir desse conhecimento, Jesus saberia melhor o que as pessoas diziam a respeito dele para os discípulos. E agora, Jesus saberia quais eram as conclusões que as pessoas chegavam a partir das suas obras e dos milagres que os seus apóstolos realizavam em seu nome. A pergunta é simples: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Esse Filho do Homem, de acordo com a sua humildade, leva a vida de uma pessoa comum. Ele come e bebe de modo que as pessoas podem dizer, como Mateus capítulo 11, versículo 19, vejam esse glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Ele não tem onde reclinar a cabeça. Quando Jesus diz o Filho do Homem, ele se trata de uma pessoa sem direito, que precisa padecer na mão daqueles que têm poder, que será entregue na mão dos homens e os homens o matarão. Entretanto, esse Filho do Homem também está ciente de sua glória. Por isso ele também disse:
vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. O Filho do Homem se assentará no trono de sua glória. Ele há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todo todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Porém, já na atualidade, no dia de hoje, ele já tem mensageiros humanos na terra. E esses mensageiros não acabarão de percorrer as cidades até que venha o Filho do Homem com poder e glória. Esses mensageiros carregam uma mensagem. E a mensagem é que a única salvação para o homem está em invocá-lo e reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas se crer e reconhecer, haverá salvação, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E ele possui autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Portanto, os evangelhos consideram tanto a humildade quanto a glória do Filho do Homem. Tanto que, em lugar da expressão Filho do Homem, Paulo emprega o termo o segundo Adão, o qual procede do céu e que deve ser diferenciado, distinguido do primeiro Adão. Mas isso é outra mensagem. O fato é que Jesus pergunta e eles respondem. No versículo 14, eles dizem: uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Perceba que são todas opiniões falsas, construídas por enganos voluntários, porque as doutrinas e os milagres de Cristo diziam que ele era uma pessoa extraordinária, diziam e mostravam que ele era uma pessoa fora da curva, mas devido à simplicidade da sua aparência, tão diferente daquilo que o povo pensava, eles não acreditavam que era o Messias. Então olha que interessante, eles viam os ensinamentos de Jesus, eles viam os milagres de Jesus. Por verem tudo isso, eles diziam: esse cara não é normal, ele é diferente, ele é especial, tem algo nele. Mas por conta da simplicidade de Jesus, eles diziam: mas também não é o Messias, não tem nome para isso, não tem peso para isso. Então é verdade que os contemporâneos de Jesus estavam profundamente impressionados com o aspecto extraordinário de sua pessoa. Pelo visto, o rei Herodes Antipas não era o único que defendia a opinião de que em Jesus o João Batista havia ressuscitado. Outros eram da opinião que precisam lembrar Malaquias 4:55, que diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Outros ainda acreditavam que precisavam recordar que Jeremias guardou o tabernáculo, a arca da aliança e o altar dos perfumes em uma caverna, e para muitos parecia que Jesus era o Jeremias que saiu da caverna. Outros acreditavam que Jesus era qualquer um dos outros profetas. Os líderes religiosos e políticos o consideravam um inovador perigoso, um entusiasta, quando não um charlatão e blasfemo. Martin Keller escreve o seguinte: Jesus conseguiu, por meio de todo o seu comportamento, que a sua opinião pública fosse unânime num ponto, a saber, na negação. Porque perceba, eles divergem o pensamento. Uns dizem é João, outros dizem é Elias, outros dizem Jeremias, outros dizem é um dos profetas, mas ninguém deles diz é Cristo. Nenhum deles dizem é o Messias, porque eles acreditavam ser diferente, mas não a ponto de ser o Messias. Porque a verdade é que, apesar da sua atuação, apesar da forma como Jesus se revelou,
apesar das manifestações de poder e de esperança, Jesus decepcionou os seus concidadãos, pois a sua pessoa e o seu comportamento não coincidiam com a visão deles de um rei salvador. Essas eram opiniões negativas. E detalhe, Jesus possuía uma popularidade entre o povo, pois todos reconheciam sua elevada estatura espiritual. Eles o tinham em alta estima, já que o identificavam como um dos grandes profetas. No entanto, faltava-lhes percepção para enxergarem Jesus como Filho de Deus. Percebe que até hoje os tempos mudaram, as eras mudaram, os anos se passaram, as coisas evoluíram, e ainda assim, isso tem sido a síndrome de nossa geração. A pergunta que eu quero que você faça é: como hoje se julga a pessoa de Jesus nos nossos dias? Como é que é julgada a pessoa de Jesus na nossa era atual? Nós lhe consideramos e lhe concedemos a prerrogativa de ter descoberto e ensinado a mais pura conduta moral. O designamos como o maior gênio religioso, mas de certa forma limitado, preso à perspectiva do seu tempo. É evidente que nós não economizamos o nome de Cristo. Nós até lhe atribuímos muitos títulos. Nós dizemos que Ele é Redentor, nós dizemos que Ele é Salvador, nós dizemos que Ele é poderoso, mas a verdade é que tudo isso é moeda gasta, porque isso não fica exclusivamente reservado para Ele. Como assim? Eu digo que Ele é Senhor, mas na verdade o Senhor da minha vida sou eu. Eu digo que Ele é Senhor, mas na verdade o que eu faço é aquilo que eu quero e não aquilo que Ele quer para mim. Eu digo que o meu louvor é exclusivamente para Ele, mas a mesma boca que está louvando aqui, canta músicas seculares quando acaba o culto. A mesma boca que está falando de Jesus aqui, fala palavrão depois, e outras coisas, porque a verdade é que Jesus é popular nos nossos dias. Ser cristão é popular nos nossos dias. Cristianismo antes era sinônimo de perseguição, era sinônimo de afronta, era sinônimo de calúnia. Ser cristão da era antiga era síndrome de ser perseguido, de ser escorraçado, de ser arrebentado. Mas hoje não, Jesus é popular nos nossos dias. Até porque hoje, se você for numa balada agora e perguntar o que você é, todos eles vão dizer: sou crente, sou evangélico, sou da igreja tal. Nos dias de hoje, Jesus teria milhares de seguidores no Instagram, mas pouquíssimos discípulos, porque para ser seguidor no Instagram basta ter rede social, mas para ser discípulo tem que ter vida com Deus. Para ser inscrito no canal do YouTube basta ter um celular, um tablet, um computador, mas para ser discípulo tem que ter renúncia, tem que ter essência. E eu vou falar uma coisa, e se você entender, você dá glória. Evangelho não é para quem é do fã-clube de Jesus. Evangelho não é para quem acha que Jesus é apenas um cara legal. Evangelho não é para quem trata Jesus como um artista mesmo falou. Evangelho não. Evangelho é para discípulo que está disposto a renunciar à cruz, que está disposto a renunciar a si mesmo, a carregar a cruz e a segui-lo. Evangelho é para quem olha e diz: eu estou disposto a abrir mão dos meus ideais, a abrir mão dos meus interesses, a me esvaziar de mim mesmo, para que o conceito dele seja colocado dentro de mim. E eu não sei se alguém recebe essa palavra, mas eu preciso falar, e se alguém entender vai dar glória. Tem gente que entrou aqui nessa noite como um seguidor, tem gente que entrou aqui nessa noite como um fã-clube de Jesus, mas vai sair como discípulo esta noite.
Você pode olhar para esse irmão que está do seu lado aí, olhe para ele, olhe para ela. Se ele estiver dormindo, dê um glória a Deus no ouvido dele, diga: e aí, quem é que você é? Você é do fã clube ou você é discípulos? Você é do fã clube ou você é discípulos? Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Quem é do fã clube trata como ídolo, mas uma hora Jesus deixa de ser, e outra hora o dinheiro se torna o ídolo, outra hora as riquezas se tornam ídolo, outra hora as vaidades se tornam ídolos. Mas quem é discípulo, ele diz: independente de todas as coisas, Cristo é tudo para mim. Sem Ele eu não sou nada, não tenho nada, não faço nada, não posso nada. Tem alguém que é discípulo dele nesta noite? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Existe um escritor chamado Robertson que ele diz que as multidões só seguiam Jesus superficialmente e nutriam expectativas vagas acerca dele como um Messias político. Mas posso falar uma coisa? O negócio de Jesus não é com as multidões. Ele cura as multidões, Ele sara as multidões, Ele liberta as multidões, Ele faz um milagre nas multidões. Mas o negócio de Jesus nunca foi com a multidão. Oh, glória! Jesus não está interessado no que dizem aqueles que não são seus discípulos, até porque o que dizem é fruto da elaboração de uma mente totalmente humana. O que realmente interessa a Jesus, e muito, é: e vocês? E vocês que andam comigo? E vocês que ouvem a minha voz? E vocês que estão no culto de ensino? E vocês que vêm aos domingos no culto? E vocês que estão no discipulado? Quem vocês dizem que eu sou? Posso te falar? A forma como eu vejo Jesus define quem eu sou. Vou de novo. A forma como eu vejo Jesus define se eu sou discípulo ou não. Oh, glória a Deus. Os versículos 13 ao 16 sugerem o seguinte resumo: primeiro, questão comum: quem dizem os homens que eu sou? Segundo, questão crucial: e vocês? O que dizem que eu sou? Jesus está dizendo: o meu negócio não é com quem não cultua comigo. O meu negócio não é com quem vem para a igreja só por vir. O meu negócio não é quem está interessado na multidão. O meu negócio não é com quem vem para a igreja só para ficar olhando o pregador, o cantor, o pastor, a liderança. O meu negócio não é com quem vem para a igreja só olhando para ver quem desafina, quem erra o tom, quem erra o versículo, quem erra a mensagem. O meu negócio é com vocês que andam comigo, que cultuam comigo, que enfrentam tudo comigo. Por que Jesus pergunta isso? Primeiro, porque os discípulos tinham sido melhor ensinados do que os outros. Quem foi melhor ensinado tem mais intimidade, se espera que eles desfrutem de maior abundância e de mais conhecimento do que os outros. Aqueles que têm mais conhecimento de Cristo do que os outros devem ter sentimentos mais verdadeiros ao seu respeito. Segundo, o ministério público na Galileia havia terminado. A jornada em direção à cruz estava sendo iniciada, e ele desejava atrair os discípulos a uma intimidade maior, a um relacionamento maior, e era necessário que esses 12 tivessem uma fé não fingida, mas uma fé sólida em sua missão, como Messias, para enfrentarem um futuro que iria testar eles, porque se eles não soubessem quem Cristo era, verdadeiramente eles jamais suportariam sofrimentos. Por quê? Porque só suporta o peso da guerra quem diz: eu sei quem Ele é.
Não, você está aqui ou você já foi embora? Só suporta o peso das adversidades quem diz: eu sei quem Ele é. É por isso que tem gente que nasceu na igreja, é por isso que tem gente que os pais dele foram cristãos, mas como ele nunca teve encontro com Jesus, na primeira guerra ele sai da igreja, na primeira batalha desiste. Fulano não olhou para mim, não me deu a paz, é motivo suficiente para mim procurar outra igreja, é motivo suficiente para mim sair da igreja. Estou decepcionado, eu vou sair. Estou chateado, eu vou sair. Eu estou frustrado, eu vou sair. Porque eu me decepcionei com pessoas. Mas quem se decepciona com pessoas é porque nunca veio por causa de Jesus. Mas tem uns que estão dizendo: como eu sei quem Ele é, eu não desisto, eu não largo, eu não saio, eu não fujo. Quem pode adorar esta noite? Quem sabe quem Ele é, Ele diz: independente se estão gostando de mim ou não, eu não adoro para eles, eu adoro para Cristo. Independente se estão gostando do meu louvor, não, eu louvo a Cristo, eu adoro a Ele, eu glorifico a Ele. Você consegue perceber, irmão, a diferença de um para o outro? Quem não conhece Ele está preocupado com os aplausos. Quem não conhece Ele está preocupado em ser visto, mas quem conhece Ele está dizendo: eu sei que se eu estiver no último banco, Ele me vê, Ele me vê, Ele me vê. Oh, glória a Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. Aqui tem uma igreja que veio por eles. Aqui tem jovens que veio por eles. Aqui tem gente que conhece eles. É por isso que alguém já pensou que você ia desistir, você não desistiu, porque você conhece eles. É por isso que alguém olhou e disse: depois de tanta luta você desvia, e você continuou de pé, porque você conhece ele. Alguém olhou e disse: eu duvido, até o meio do ano ele desiste, ele sai da igreja, ele desvia. Já estamos no dia 1º de julho e você continua aqui, porque você conhece ele. Você que é maio candarébia. E esse conhecimento não é só de ouvir falar, mas tu pode dizer como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, os meus olhos te veem. Oh, glória a Deus. Aleluia. Terceiro motivo: os discípulos eram treinados para ensinar os outros. Oh glória. Então Jesus está dizendo: vocês que vão pregar o Evangelho, quais são as noções de vocês a respeito daqueles que o enviou? É por isso que os ministros devem passar por um exame antes de serem enviados. Porque como eu posso pregar se eu não conheço? Porque como eu posso cantar se eu não o conheço? Que tipo de pessoa nós dizemos que o Senhor Jesus é? Ele é precioso aos nossos olhos? Ele é o amado da nossa alma? Porque às vezes nós cantamos sem entender o que estamos cantando. Aí a gente diz que Ele é o mais belo, que só queremos declarar o nome dEle, mas são apenas palavras vazias saindo de nossa boca, porque não tem sentimento, porque não tem vontade. É culto cerimonial ao invés de culto racional. Posso te falar mais? Nós vivemos um tempo perigoso, aonde nós estamos colocando no púlpito pregadores que pregam sobre Deus, mas nunca tiveram um encontro verdadeiro com Ele. Cantores que louvam, que cantam canções lindas, mas não têm sentimento nenhum por Cristo. E qual é a prova que eles não têm nenhum sentimento por Cristo? Cantam aqui dentro,
Mas no dia que a proposta lá de fora for maior, ele vai para o outro lado. Mas há uma pergunta confrontante de Deus para alguém nessa noite. E a pergunta é: quem eu sou para vocês? Você consegue falar isso para alguém? Você consegue perguntar isso para pelo menos 2 pessoas? Dizer: quem Jesus é para você? Diz aí para eles. Não, você veio aqui por causa de quê? Você está no culto por causa de quem? Quem Deus é para você? Pregador, Deus para mim é o Deus que cura. Deus para mim é o Deus que me dá bênçãos. Deus é o Deus que me dá presentes, que eu procuro Ele quando eu preciso e Ele me dá algo. Então peraí, Ele não é teu Deus. Ele é o teu gênio da lâmpada, que você procura para satisfazer os teus desejos egoístas. Posso falar? Vai doer, mas eu preciso falar. O maior problema não é o povo da janela 1040 não conhecer a Cristo. O maior problema é a gente que está dentro da igreja, mas não sabe quem Ele é. O maior problema não é o povo que não tem acesso à Bíblia, não conhecer a Cristo. O maior problema somos nós que temos Bíblia no celular, no tablet, em todo lugar, mas não temos a palavra guardada no nosso coração. Posso falar mais? Nós temos medo de ver uma igreja cheia ficar vazia, mas não percebemos que tem muita igreja cheia que já está vazia. Igrejas lotadas de pessoas, mas de pessoas vazias, que não conhecem Deus, que não sabem por que frequentam a igreja, que não sabem nem o porquê faz parte do departamento. E se Jesus perguntasse: quem eu sou para você? Haveria um silêncio no meio da igreja. Eu sou novo, pastor, eu tenho apenas 21 anos. Mas eu ainda peguei o finalzinho de um tempo que as irmãs simples recebiam oportunidade para cantar. Simples. Irmãs que talvez desafinava, o músico ficava doido com elas. Mas aí elas diziam: irmãos, a paz do Senhor, eu quero louvar um hino que tem falado muito comigo nesses dias. Aí começava: já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre 1000 mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Quem sabe canta mais. Precioso. Só o teclado, só o teclado. Precioso. Eu confesso na vida e na morte que tudo. Faz o seguinte, canta com graça agora de novo, precioso, vamos lá. Precioso. Oh, se Ele é precioso, cante. Precioso pra mim. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é.
João Batista viu ele como cordeiros. Nicodemos o chamou de mestres. Tomé disse: Senhor meu, Deus meu. Paulo enalteceu como Senhor da glória. Anjos louvaram como Salvador. O Pai olhou para ele e disse: esse é o meu filho amado. E para você, quem ele é? Quem ele é? Oh, glória a Deus. Eu não sei para você, mas para mim, sabe quem ele é? Ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é a rocha inabalável, ele é Jeová Jireh, o Deus que provê, ele é Jeová Rafa, o Deus que cura, ele é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, ele é Elohim, El Shaddai, Adonai, ele é a estrela da manhã, ele é a pedra de esquina, ele é o grande eu sou, ele é o poderoso na batalha, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, ele é o guarda de Israel, ele é o nosso noivo, ele é o dono da igreja, ele está aqui nesta noite, ele está delebaia calamash. Tem alguém para adorar a ele aqui nesta noite? Tem alguém para adorar a ele aqui nesta noite? Será que tem? Será que tem alguém para glorificar a ele aqui? Será que tem alguém para dizer que ele é tudo? Que ele é tudo? Quem pode adorar a Deus nesta noite? Oh, glória. Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro diz: eu sei quem tu és. Tu és o Messias. Tu não és ungido qualquer, tu és ungido por excelência. Tu não és uma pessoa esperada qualquer, tu és o esperado por excelência. Tu és o realizador de tudo que está escrito. Tu és o filho, não um filho qualquer, mas o filho por excelência. Tu és único, incomparável no sentido absoluto. Tu és único a quem o Pai confiou tudo, sem o qual ninguém pode conhecer o Pai. Tu és o filho amado em quem o Pai tem prazer. Dizem que tu és João Batista, dizem que tu és Elias, dizem que tu és Jeremias, mas isso não pode ser verdade, porque tu és incomparavelmente maior do que eles. Tu és o Senhor, eles são os servos. Tu és o testemunhado, eles são a testemunha. Tu és o sentido de todas as palavras dele. Tu és o esperado por todos. Tu és o prometido de todas as promessas. Tu és o Cristo, o Filho do Deus. Que anda. Vou melhorar para você dar glória. Vou melhorar para você dar glória. Sabe por que ele não é João Batista? Porque João Batista só prepararia os homens para entrar no reino. Mas Cristo, ele é a porta do reino. Ele não é Elias, porque Elias triunfou na guerra contra a falsa religião, derramando o sangue dos falsos profetas. E Cristo venceu a maior batalha, derramando o próprio sangue em resgate do povo. Ele não é Jeremias, porque Jeremias é apenas um tipo de Cristo, mas ele foi um profeta, e como profeta ele profetizou a nova aliança. Mas Cristo, ele inaugurou a nova aliança. Quem pode adorar a Deus nesta noite? Aleluia, aleluia. E eu encerro, só que eu preciso que você entenda algo. Essa declaração não é produto de entusiasmo prematuro, mas é a declaração de uma fé não fingida. Oh glória! Não é uma reação emocional de pessoas que testemunharam milagre,
mas uma afirmação refletida e sincera de um homem instruído por Deus. E o melhor de tudo, e aqui eu encerro, a opinião do povo sobre Jesus revelava as suas crenças. Falo de novo porque eu quero que você guarde isso. A opinião do povo sobre Jesus revelava as suas crenças. Perceba que eles falam de profetas mortos. Então eles pensavam na possibilidade de alguém voltar a viver no corpo de outra pessoa. Essa crença na metempsicose ou transmigração da alma já era defendida pelos gregos há mais de 500 anos. Então perceba que o povo estava rendido à sua confusão. Então a opinião deles sobre o Filho do Homem estava equivocada. Mas o pensamento da multidão não mudou o pensamento de Pedro. Pedro está declarando junto com os discípulos: nós podemos ouvir eles, sentar junto com eles. Vamos trazer aqui para os nossos dias. Eu posso estar na mesma faculdade que eles, posso estudar na mesma escola, posso estar no mesmo trabalho, mas o pensamento da multidão não mudou o meu pensamento. Se para eles tu és qualquer coisa menos o Cristo, para nós tu és o Cristo antes de qualquer coisa. Escute-me, por favor. As decisões da multidão não podem substituir as minhas decisões. As decisões da multidão, jovens, não podem mudar as nossas decisões. Ainda hoje o povo crê em outro Cristo e não no Cristo revelado nas Escrituras. Para muitos Jesus é apenas um colega, mas não prioridade. Para outros Jesus foi apenas um ser diferenciado, mas que não tem condição de salvar ninguém. Para outros Jesus foi apenas um homem comum. Para outros Jesus foi um ser mitológico. Para outros Jesus se tornou o seu inimigo. Mas para a igreja ele sempre tem que ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós estamos no meio de todos esses grupos. Nós estudamos, trabalhamos, frequentamos lugares com pessoas que até gostam de Jesus, mas não o tratam com prioridade. Pessoas que simplesmente não acreditam nele, e pessoas que os odeiam. Mas a opinião da multidão não vai mudar a nossa opinião, porque nós sabemos o que vivemos, nós sabemos o que sentimos quando entramos dentro da igreja, nós sabemos o que ele fez por nós. Então aquilo que eles falam lá não altera o que a gente sente aqui. Ele é o Filho do Deus vivo. Você pode se colocar de pé com a permissão do pastor, por favor. Ergue a mão, choriabaia, cantelemassúria. Cadê o grupo de louvor para me ajudar aqui? Aquele louvor, tu és, sabe? Essa noite, o meu Jesus está perguntando para você: e você? Quem eu sou para você? Quem Jesus é para você? Essa noite o meu Deus te trouxe aqui, nesse culto com a participação dos jovens, porém ainda culto de ensino, para te ensinar algumas coisas sobre Ele. Talvez a sua percepção sobre Jesus está errada. Talvez o seu conhecimento sobre Ele é limitadíssimo.
porque você nunca teve um encontro verdadeiro com Ele. Talvez você conhece Jesus pelo que o pastor da igreja prega. Talvez você conhece Jesus pelo que os teus pais falam. Mas você nunca se encontrou com Ele de verdade. E quem nunca se encontrou com Ele de verdade não sabe quem Ele é. Mas essa noite o meu Jesus está dizendo: eu quero que você me conheça. Eu quero me apresentar a você. Eu quero fazer umas perguntas aqui. Tem alguém no nosso meio que ainda não é cristão ou está afastado dos caminhos do Senhor? Levanta a sua mão bem alto que eu quero te ver. Você que não é cristão ou está afastado, levanta a mão bem alto que eu quero te conhecer. Tem alguém no nosso meio? Só que eu vou te pedir, seja sincero comigo, por gentileza. Tem alguém? Tem alguém? Pregador, eu sou muito tímido, eu tenho muita vergonha. Levanta a mão bem rápido e abaixa que é suficiente. Ok, obrigado. Obrigado, pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém? Ok. Eu quero fazer 3 convites aqui nesta noite. Quantos convites? Quantos? Primeiro eu quero falar com você que nunca aceitou Jesus. Eu quero falar com você que está afastado. E eu quero falar com você que está dentro da igreja, mas não conhece Ele. Sabe qual é a vantagem e a sorte de vocês 3? É porque Ele resolveu se apresentar aqui nesta noite. Ele quer se revelar a vocês. Ele quer ter um encontro com vocês. Ele quer se relacionar com vocês. E olha o tamanho do nosso privilégio. Um Deus tão grande, tão poderoso, tão extraordinário, decide habitar dentro de você. Decidi nos visitar aqui nesta noite. Só que para isso você precisa decidir: eu quero conhecer esse Cristo. Eu quero ter essa intimidade. Então é preciso confessar que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Se você quer aceitar ou voltar para Jesus, eu te convido a vir aqui na frente, a correr para o altar, porque o meu Jesus te chama esta noite, porque o meu Jesus te convida esta noite. A primeira vida já está chegando aqui. Ah não, acho que você não entendeu, talvez foi o microfone, vou falar de novo. A primeira vida chegou. Quando um homem judeu viu a sede que havia em mim, sem me ouvir